Amigos queridos, neste dia abençoado em nossas vidas, busquemos Jesus, qual se relembrássemos das horas primeiras nas areias de Cafarnaum, qual se ouvíssemos novamente o cântico divino da sua voz, a envolver-nos em sua misericórdia e a instalar nos nossos corações um tempo de esperança, onde o alvorecer deste tempo se iniciaria na construção dos felizes sentimentos em nossos corações. Este é o momento especial em nossas vidas, porque o chamamento tem nos acordado a cada vez mais. Eis-nos aqui, Senhor. Faça de nós instrumentos dignos e úteis, para que em seu nome possamos estar aprendendo a servir onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que os espíritos amoráveis, responsáveis por este Evangelho, possam jorrar sobre nós suas doces e esperançosas vibrações. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. É de tanta complexidade um valor moral que ele encerra que o espírito transite por várias construções de outros tantos sentimentos, né? E um destes sentimentos, além do perdão das ofensas, é a indulgência. Porque a indulgência, porque não se ocupa da dificuldade do outro, não se ocupa da dificuldade do outro, do mal do outro, porque não tem ressonância em si. Por isso ele não se ocupa disso. Então, para o mal do outro, ele tem uma profunda e extremada compreensão e junta-se a essa compreensão o ato de servir, porque como todo sentimento, ele gera ações. O sentimento não é alguma coisa passiva no espírito como pensam alguns. É o que move, é a força que move o espírito, são os sentimentos nobres, né? Que vêm de pensamentos sublimados no bem. Então, a ação da indulgência é o ato de servir. Essa é a manifestação de como nós vamos ser indulgentes, servindo, né? E o Evangelho vai dizer para nós assim: a indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir, né? Então, se eu me interessei porque o outro caiu, ou porque o outro sofre, ou porque o outro está no desequilíbrio, é para socorrê-lo através da indulgência. Porque existem inúmeros tipos de socorro, né? Uma das modalidades de socorro de valor moral é a indulgência, porque ao mal que o outro pretensamente nos queira fazer, não há ressentimento, não há reverberação. Apenas há um profundo entendimento e uma ação nobre para que o outro se redima, para que o outro se reconduza às retas, para que o outro encontre o seu caminho. É bem nobre isso que o Evangelho está nos falando. O outro está em desequilíbrio contra nós. E nós estamos compreendendo e socorrendo para que ele retome o seu equilíbrio.
E não precisamos perdoar, porque já estamos indulgentes, não nos sentimos ofendidos, que é diferente do item anterior, onde me senti ofendido, ou magoado, ou melindrado, e aí preciso fazer um trabalho comigo mesma para perdoar, me reconciliando, me ajustando. Já a indulgência, ela tem uma vibração de que ninguém se sentiu magoado, mas aquele se sentiu, né, em desequilíbrio e nós temos o dever moral de socorrer. Vamos ver como isso se faz na prática do dia a dia. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, o mais frequentemente velados, ou seja, discretos, né? Quando criticais, que consequências se deve tirar da vossa palavra? É que vós que censurais, não teríeis feito o que reprovais e valeis mais que o culpado. Essa é a pergunta que os espíritos nos dizem. Olha, isso precisa ser um hábito em nós. Antes de julgar, criticar e condenar, eu preciso saber se eu também não faço isso. Se eu também não tenho um espelhamento naquela hora do mal que há em mim. Todo esse capítulo fala sobre isso, né? Ora, quem é o espírito indulgente? Ele passou por uma fieira de evolução para chegar no patamar da indulgência. Ele não pode pular o perdão das ofensas para ser indulgente. Ele precisa ter a experiência da reconciliação ao longo dos séculos para ser indulgente. Ele precisa ter limpado as referências no seu perispírito que predispõe ao mal ao outro para chegar na indulgência. Então é muito importante esse entendimento. Quando a gente fala a palavra construção de sentimentos, nós estamos falando de sedimentação, ó. Nós estamos falando etapa por etapa, camada por camada, cada coisa para culminar num valor. Ninguém chega, uma pessoa que é sempre magoada, ou sempre melindrada, está sempre ressentida, está sempre sofrendo pelo que fazem a ela, não entendeu que o que em mim provoca isso em tantas pessoas. Então não tem como ser indulgente, porque seria pular a etapa de se perceber, de aprender a se reconciliar, para perdoar e agora estar no ato de servir com a indulgência. Então, ó homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? Porque a severidade nossa, que no caso é um preconceito, é uma rigidez, né? Derivada de conceitos prévios, distantes da verdade. Desculpa. Quando nós estamos presos, né, nesses julgamentos preconceituosos, é porque estamos cegos para o que somos. E o Evangelho, em todas as folhas desse capítulo, fala: olhe para si, perceba em si. E nós estamos severos com o outro e queremos a condescendência, nós queremos a compreensão de todos para com as nossas imperfeições. Amigos queridos, o convite a mudanças ainda não se faz sem sofrimento no nosso planeta. Esse entrechocar das almas para que provoque mudança na nossa personalidade vem ainda de forma sofrida, e tanto mais sofrido é, quanto mais resistentes somos, né? Quanto mais resistentes a mudanças, mais sofrimento para nós. Porque nós estamos no fluxo contrário à lei divina. Nós estamos no fluxo contrário.
Então imagina a força de uma lei e você fazendo uma força contrária à lei. Esse é o movimento que nós muitas vezes queremos fazer. Um movimento contrário ao fluxo divino. O espírito dócil, ele vai a favor do fluxo divino. Ele adere e segue confiante, porque aprendeu a confiar nas sábias leis de Deus e se entregar. Então, vamos ver uma mensagem hoje, bem interessante, está no livro O Espírito da Verdade, e é uma mensagem de Eurípides através do Chico nesse livro. E vai exatamente falar do capítulo 15, item 2, que também tem a ver com a indulgência, porque nós estamos querendo compreender que a ação prática da indulgência é o ato de servir. Começa assim: quem ainda não caiu nos resvaladouros do erro? A lição chama os novos samaritanos. Quem ainda não caiu? Quem ainda não se viu forçado a reerguer-se de muitas quedas? Eu acho que todos nós nos enquadramos, ora numa situação, ora em outra. Tange as fibras do coração e estende a indulgência, servindo aos companheiros que o açoite da provação flagela e vergasta. Só essa frase daria para nós ficarmos um tempo grande na reflexão de Eurípides. Estende a indulgência servindo os companheiros que o açoite, que nos agridem. Então ele está mostrando em outras lições também que precisamos, para o mal que o outro nos provoca, a outra face. Servir, amparar, socorrer se nós já estamos nessa condição. Ou buscarmos ajuda imediatamente para sermos socorridos dos tormentos, né, que nos acometem. Ei-los que surgem por toda parte. Então ele vai trazer uma série de situações de companheiros que o açoite da provação flagela, que estão passando extremadas dores morais, sociais e físicas. O doente recluso no manicômio, expirando a míngua de luz no crepúsculo da existência. Vamos pensar nesses espíritos. Reclusos em fase terminal, num manicômio qualquer, à míngua de luz. Muitas vezes no nosso dia a dia, porque temos um certo conforto, não nos ocorre estar com esses irmãos. Não nos ocorre pensar nesses espíritos, a não ser que tenhamos um trabalho vivo onde estamos presencialmente com eles. Aí sim começaremos a despertar alguma sensibilidade. Do contrário, nós estamos tendo notícias, mas não temos vivências e tampouco experiências. Então, o espírito desprovido de experiência com a dor do outro, como vai aprender a servir? A jovem acidentada, cujos olhos empalidecem para não mais fitarem o azul do céu. Que você vê uma vida nascente, um jovem numa situação dificílima, o moço que ostenta a saúde, a brincar-lhe no corpo, e aí reflexão, a empurrar-lhe a alma para os antros do vício. Hoje a paisagem social do planeta está permeada de muitos e muitos vícios, vícios que até fogem à nossa compreensão, mas são vícios. E às vezes, num corpo jovem, cheio de saúde, precipitando para um esgotamento precoce da sua existência, nos suicídios inconscientes, através da viciação. Pensa na mulher que resume ao mesmo tempo a ternura de 1000 mãezinhas, ao enlaçar o filhinho amado e enfermo, desfalecente, já sem forças para chorar.
Nós vemos isso nas portas dos atendimentos de saúde pública, nas periferias das cidades. As mães de muitos filhos embalando um filho enfermo, desfalecente, sem forças, sem recursos, para se sentir amparada. O homem de passo errante que se estira de cansaço sobre os passeios e bancos públicos, tentando conciliar o sono sem sonhos do supremo infortúnio. Aqueles espíritos que deambulam pela vida a esmo, exausto de procurar não sabem o que, de seguir não sabem para onde, de sono sem sonhos, de uma vida apenas do existir, são todos da nossa responsabilidade. São todos. O cultivador do solo preso a dores antigas e que não troca de vestimenta há vários meses de intensa luta, está ali impregnado, necessitado de um socorro, porque todos estamos sob o influxo da justiça de Deus. E a justiça divina é amor e caridade, mas depende dos espíritos algo despertados, que seríamos nós, os cristãos verdadeiros, se o fôssemos, a minimizar a dor do outro. Porque se o outro traz uma provação desse porte, né, o meu compromisso seria aliviá-lo, assim como sou aliviada das provações que carrego, pelos espíritos que me são misericordiosos, pelos amigos que me são indulgentes e que balizam a minha existência na Terra nos meus momentos de dor. E assim como nós recebemos esse amparo, precisamos ser instrumentos do amparo de alguém. Por isso que as casas espíritas, isso é sempre muito intuitivo, passam a ter trabalho junto a estes irmãos, para que nós saiamos da inércia, para que nós tenhamos ações e algo nos sensibilize. Por exemplo, a dama elegante e bela que traz o coração repleto de enganos sob o colo estrelado de joias. O ébrio de olhar sem brilho e de lábios sem cor que avança para o sepulcro, cambaleando aos soluços dos filhos entregues à ignorância e à necessidade. Que o ébrio, que está à beira da sua desencarnação, está à mercê da própria sorte, claro que está sob o amparo divino dos benfeitores espirituais, mas e nós? Como que nós vamos desenvolver sentimentos e podermos, por exemplo, dar o passe? Se os sentimentos não estão fluindo no diapasão da indulgência, da benevolência e do perdão das ofensas, que vem a ser a caridade, não é? Então, a velhinha encarquilhada que ainda busca cozer farrapos de velhos sonhos, o sentenciado infeliz cuja consolação é somente ouvir a orquestra dos passarinhos sobre as telhas do cárcere, construindo o bem sem alarde, no sublime anonimato do amor fraterno, os espíritas podem e devem ser os novos samaritanos, em plena vida de hoje. Esse é o chamamento da indulgência por Eurípides. Os espíritas de hoje podem e devem ser os novos samaritanos, em plena vida de hoje. Embora humildes e pequeninos, mas convictos
de que desfrutamos a eternidade, na qual já podemos viver felizes, sigamos Jesus, o excelso timoneiro, acompanhando a marcha gloriosa de suor e de luta, em que porfiam incansavelmente os nossos benfeitores abnegados, os espíritos de Escol, Eurípides Barçanufo. Nós já nos sentimos, né, graças a Deus, mínimos, pequenos, mas mesmo dentro da nossa pequenez, se não houver um trabalho vivo junto ao necessitado, sofredor, independente da classe social, porque não é disso que estamos falando, independente do estado evolutivo, mas ele está no sofrimento, e principalmente os agressores são espíritos no quê? No tormento. São espíritos no tormento da agressividade, no tormento da prepotência, no tormento de várias naturezas que chegam para nós. E com a experiência ao longo dos anos ou dos séculos com o sofredor, é que o espírito vai angariar uma construção interna do ato de servir. Porque não é a palavra que é o ato de servir, é uma ação. É uma ação que beneficia o outro com o quê? Com os nossos melhores sentimentos. O veículo do ato de servir é doação de si próprio, que é diferente do trabalho no bem, que é uma doação importante, mas não é de mim mesmo. Eu posso fazer coisas no bem para muita gente e ser um ato no bem. Mas o ato de servir é uma entrega que se desprende espontaneamente daquele que tem os seus melhores sentimentos. Então vamos refletir sobre isso e fazer a prece. Jesus, amado Mestre, nesta hora feliz e especial de nossas vidas, embalados pela suave melodia da música que enternece os nossos sentimentos, queremos tão somente, Senhor, agradecer pelos caminhos que se renovam, pelas luzes do bem que se acendem para iluminar os nossos pensamentos, agradecer as mãos carinhosas que nos conduzem os passos vacilantes e os corações amigos que nos falam da verdade do reino de Deus. Quanta esperança, quantos estímulos ao raiar de um novo dia que queremos percorrer hora após hora, aprendendo a servir em seu nome. Que as infinitas bênçãos do seu amor, Senhor, se estendam sobre a humanidade da terra, sustentando as esperanças de progresso, o despertar dos nossos espíritos para um tempo de regeneração. Que as caravanas espirituais desta casa possam ir ao encontro de todos aqueles registrados em nossos cadernos de vibrações, para que todos os leitos sejam visitados, para que todas as dores sejam acalmadas e que a esperança brote em cada coração aflito. Assim, amigos queridos, com alegria e paz em nossos corações, encerramos o Evangelho desta manhã, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens, hoje e sempre. Que assim seja.